Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Camarote 21 no ar, a sua revista semanal sobre a cena cultural e artística aqui da Europa. Nós estamos nos estúdios da DW, na Alemanha, e esses são os temas de hoje. Obras feitas de sucata viram fast food pelas ruas de Paris. Mais de 2.000 plantas assistem a concerto em Barcelona. E a Mini Europa pós-Brexit, como ficou o parque temático que homenageia a União Europeia. Bom humor e bom gosto. Com muita ironia, a francesa Laure K transforma as ruas de Paris em um buffet a céu aberto. No meio do caminho tinha um pedaço de bolo e um waffle. A artista Laure K devolve ao espaço urbano objetos que foram jogados fora, só que em forma de arte. Em seu ateliê em Paris, ela reúne os materiais e dá vida a novos projetos. A ideia da série Eat Me surgiu ao ver uma grande quantidade de colchões jogados pelas ruas. Você vê colchões velhos por todos os lugares e isso se tornou quase uma obsessão para mim. Eu realmente queria desenvolver um projeto que tivesse a ver com isso. Laure K fez a Faculdade de Artes na Universidade Sorbonne, em Paris. Foi quando ela começou a se interessar por todos os tipos de materiais descartados. A sociedade do consumo e do desperdício é o tema central de suas obras. E assim, nasce um pedaço de bolo feito de lixo. Esses objetos chamam a atenção porque parecem apetitosos e são de fácil identificação. De repente, um colchão velho que as pessoas antes ignoravam se torna interessante. E isso é o que eu busco, que as pessoas olhem para algo que elas não querem ver. As obras de Laure K estão espalhadas pelas ruas da cidade. A artista não consegue imaginar o seu trabalho em uma galeria de arte. Eu consigo fazer grandes objetos sozinha, só com a ajuda de uma mala de ferramentas. Acho interessante que a obra esteja na rua. Para mim, não faz sentido que ela esteja numa sala. O contato com as pessoas não é o mesmo. Na minha busca por materiais, vou a bairros mais pobres, onde as pessoas nem sempre têm acesso à cultura. Para um dos projetos com cartazes publicitários, ela sai em busca de objetos descartados que combinem com a mensagem do anúncio. E encontra o lugar ideal na região leste de Paris. Quando vi essas latas de tinta, tive a certeza de que seria aqui. Esse é o tipo de desperdício que posso combinar com o meu cartaz. Em 1 hora, a instalação está pronta. Encontrei o cartaz em uma estação de metrô. É um anúncio para uma loja de artigos de construção. Por isso, eu estava procurando por objetos que pudessem ser encontrados nesse tipo de loja para relacioná-los com o pôster. Eu dependo do lixo que encontro na rua e gosto disso. O resultado é sempre uma surpresa, também para a artista, e as pessoas reagem de maneiras diferentes às instalações, o que faz parte do experimento. Quando não tem nada avisando que é arte, a maioria das pessoas prefere manter distância, mas nas ruas sempre é possível ter um diálogo, porque as pessoas também são curiosas. Como as obras ficam no espaço urbano, elas correm o risco de serem removidas pelo serviço de limpeza da cidade a qualquer momento. Não se trata de que uma instalação permaneça o maior tempo possível e sem saber se consigo implementá-la, quanto tempo ela vai sobreviver e quais reações vai causar. E no fim, o que resta são as fotos. Um concerto para um público de mais de 2.000 plantas. Após mais de 3 meses fechado por conta da pandemia de coronavírus, o Grande Teatro do Liceu, em Barcelona, reabre as portas para um concerto diferente.
Quase 2.300 plantas tomaram as poltronas do teatro para apreciar a composição Crisântemos, de Giacomo Puccini, apresentada pelo quarteto de cordas Uccelli. A ideia de colocar plantas na plateia é do artista conceitual Eugênio Ampudia. Estive observando o que acontecia com a natureza durante todo esse tempo. De casa, comecei a ouvir cada vez mais pássaros cantando, a observar o crescimento das plantas no meu jardim e pensei, talvez eu possa me relacionar agora de maneira muito mais íntima com as pessoas e a natureza. O concerto foi transmitido pela internet e as plantas serão doadas a profissionais de saúde que atuam na linha de frente da pandemia. Poltronas a menos, é assim que o Berliner Ensemble vai reabrir as portas a partir da nova temporada. A importante companhia de teatro alemã, fundada em 1949 por Bertolt Brecht, reestruturou a sala deixando apenas 200 das 700 poltronas reservadas ao público. As regras de distanciamento tiveram grande impacto, mas estou otimista de que retomar as apresentações é a coisa certa. Vamos voltar com parte de nosso repertório, não todas as peças, claro, porque algumas delas não se adaptam à situação. Peças com muito contato físico, como a nova montagem de Macbeth, dirigida por Thalheimer, não há como, porque os atores pulam uns nos outros, se lambem, ficam nus e ensanguentados. Não há como fazer isso no momento. Das geht jetzt nicht. A imagem da sala de teatro, com poucos assentos, deixa muita gente consternada, mas o diretor tenta ver o lado positivo. Acho que será uma experiência muito especial. A pessoa vai se sentir especial ao se sentar nesses lugares, como se tivesse sido escolhida. E a vista é fantástica, pois não há ninguém na frente para atrapalhar a sua visão. A expectativa é de que o Teatro Berliner Ensemble, na capital alemã, seja reaberto em setembro. E em Valência, a exposição de reabertura do Centre del Carme tematiza a vida durante o isolamento social, quando para muita gente o contato com o mundo exterior se dava ou ainda dá, basicamente pela janela de casa. A exposição Da Minha Janela reúne 60 obras tanto de artistas profissionais quanto amadores que deixaram a imaginação falar mais alto durante o confinamento. A ideia central da exposição é mostrar como as pessoas da janela de suas casas imaginavam os itens domésticos em contato com a vida lá fora. Como diria o filósofo e poeta francês Gaston Bachelard, a casa acomoda o sonho, protege o sonhador e nos permite sonhar em paz. A exposição Desde mi ventana, Da Minha Janela, em português, fica em cartaz até 23 de agosto em Valência, na Espanha. Arte que inspira, respira e ajuda as pessoas a não surtarem nesses tempos que mais parecem um filme de ficção científica, seja com um concerto para um público de plantas, ou com uma orquestra internacional conectada pela internet. Essa foi a ideia do maestro alemão Jens Illemann, que uniu mais de 1.000 músicos de 44 países. Mais de 1.000 músicos de todo o mundo reunidos em uma orquestra. Para dar vida a esse projeto grandioso, o maestro alemão Jens Illemann nem precisou sair de casa. Pelas redes sociais, ele procurou por músicos que tiveram shows e apresentações canceladas por causa da pandemia de Covid-19. Começamos com 40 músicos do meu círculo de amigos, o que já foi divertido. E em poucas semanas, mais de 3.000 músicos entraram no projeto. Muitos se inscreveram para participar, então cada um recebeu as notas e amostras de som.
Eu não esperava uma resposta tão boa. Ja, also mit so einer großen Resonanz habe ich wirklich nicht gerechnet. Jens trabalha com projetos de música online há alguns anos. Os vídeos gravados pelos próprios músicos servem de base para a criação. Here I am, rock you like a hurricane. E enquanto, para muitos, os ensaios presenciais não são possíveis, a iniciativa é um respiro em meio ao confinamento. Estava fazendo muita falta e com este projeto podemos pelo menos trabalhar em conjunto. O especial dessa ideia é mostrar mais uma vez que a música conecta as pessoas também em tempos difíceis e que não importa de onde você vem ou que idioma você fala. Legal que tantas pessoas do mundo todo estão fazendo algo positivo juntas. Isso me motiva a continuar tocando saxofone. O arranjo mais recente de Jens é de uma música da banda alemã Scorpions, com direito até à participação da filha do maestro. Viel Spaß! 1, 2, 3, 4. No total, 1.320 músicos de 44 países participaram do projeto. E com isso, alcançaram um novo recorde. O importante para mim não é apenas esse recorde mundial, mas principalmente fazer música com pessoas de todo mundo. Mostrar que não deixamos esse vírus nos abater e que ainda assim temos a oportunidade de fazer música e cultura juntos. Se você também é músico e ficou interessado, saiba que é possível participar da orquestra online. Basta entrar no site do projeto e seguir as instruções. As informações estão em alemão e inglês. Camarote 21 vai a um rápido intervalo, a gente já volta. Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E esse segundo bloco vem com mais inspiração da natureza. O alemão Jan Rosenboom é estudante de Química e foi dos laboratórios que ele tirou uma ideia que já lhe rendeu até prêmio. O fotógrafo amador se dedica à microfotografia de insetos, o que pode ser mais bonito do que se imagina. Uma riqueza de detalhes imperceptíveis a olho nu. Quem diria que uma mosca inconveniente poderia exercer até um certo fascínio? Estas fotos de precisão microscópica revelam o universo de cores e formas dos insetos. Registros feitos pelo alemão Jan Rosenboom, que apesar de fotografar apenas como hobby, já expôs seus cliques até no zoológico da cidade onde vive. Uma vespa ou mosca que de repente voa ao seu redor pode revelar estruturas incríveis, e mesmo histórias incríveis do ponto de vista biológico. Sem contar as imagens belas e ao mesmo tempo monstruosas que você obtém quando amplia insetos cotidianos para um tamanho de 2 metros, por exemplo. O estudante de Química vive em Rostock, no norte da Alemanha, e pratica a microfotografia há cerca de 5 anos. O estúdio dele é a sala de casa. O equipamento é modesto e amador. Mas o procedimento em si é mais complexo do que se imagina. Jan utiliza a técnica conhecida por focus stacking, algo como empilhamento de foco. Significa que ele precisa tirar várias fotos, cada uma com uma profundidade de campo diferente, para depois combinar as partes nítidas no computador.
Quando você olha através do microscópio, você só consegue enfocar uma camada de determinado objeto de cada vez. Ou seja, se a minha mão fosse um inseto, eu veria primeiro apenas a parte mais alta com foco definido. Então, precisaria fazer uma foto dessa parte primeiro e depois mover o foco para fotografar os outros níveis. E, no final, juntar todas as fotos no computador. Imagens como esta são compostas de centenas e às vezes até milhares de cliques. Esta imagem garantiu a Ian o 4º lugar em um concurso mundial de microfotografia em 2019. Um reconhecimento do qual ele se orgulha. Foi incrível. Nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe, fotografando com um equipamento tão simples e, de certa forma, improvisado. Concorri com profissionais, pessoas de universidades de ponta que trabalham com microscópios muito mais caros e superiores. E o mundo ampliado de Jan Rosenboom não ganhou apenas o reconhecimento de profissionais da área, mas também do público em geral, quando o biólogo Frank Furs convidou o fotógrafo amador para expor no zoológico da cidade. Em geral, as pessoas vêm ao zoológico pensando em ver os animais grandes, o urso polar, os macacos, que são incríveis. Mas também temos animais menores. E essa perspectiva, então, revela todo o microcosmo que as pessoas desconhecem. Acho legal poder mostrar esse mundo microscópico às pessoas. Mostrar o quão bonito mesmo insetos podem ser. Nada como um olhar atento para revelar a beleza que nem sempre se nota à primeira vista. E se tem outro animal que com frequência é mal interpretado, é o corvo. Já muito antes de Hitchcock e em muitas culturas, os corvos eram associados à morte e a maus presságios. Mas em Londres a história é outra. Lá eles são considerados guardiões do Reino Unido. As aves que vivem na Torre de Londres são alimentadas e monitoradas diariamente, porque, segundo a lenda, caso elas desapareçam, a desgraça se abaterá sobre o reino. O destino da coroa britânica depende desses corvos. Eles são considerados os verdadeiros guardiões da Torre de Londres e, portanto, de todo o Reino Britânico. E uma pessoa é responsável pelos pássaros de Sua Majestade. Meu nome é Chris Scaife, mestre dos corvos da Torre de Londres. Diz a lenda que se algum dia os corvos abandonarem a torre, um grande mal acontecerá ao nosso reino. Preciso garantir que eles permaneçam aqui. A primeira tarefa do dia, claro, é ir ao encontro dos corvos. Hello, Poppy. What have I got for you today? Have I got some mice for you? You want to come and say hello? Yeah, I'll tickle your feet. Christopher exerce essa função desde 2011 e atualmente cuida de 8 corvos. Essa é a Poppy. Ela tem 2 anos e morou na minha casa por cerca de 4 ou 5 semanas antes de vir para o cercado. Ela é muito linda e inteligente. Corvos são realmente aves muito inteligentes. Let's go and stretch our wings. Come on, then. Os corvos podem voar livremente. Christopher conhece seus protegidos de core salteado.
Eles são muito peculiares. Cada um tem suas características próprias. Alguns são mais agitados, outros mais tímidos, alguns são bem curiosos. Tive que me acostumar com a personalidade de cada um. E isso realmente só é possível observando-os. A Torre de Londres é um lugar cheio de mitos e segredos. Dizem que os corvos que a habitam são protegidos por um decreto real do século XVII. A proteção é feita pelos chamados Yeoman Warders, os guardas da torre. A Torre de Londres já foi residência real, prisão e depósito de armas. A fortaleza é uma das atrações turísticas da cidade, assim como os pássaros, que, segundo a lenda, decidem o destino da monarquia britânica. Ficaria feliz se os corvos ficassem, mas a monarquia acabasse. É a primeira vez que ouço essa lenda. Acho incrível que tenha durado tanto tempo e também que tanta gente acredite nisso. Proteger os corvos é praticamente a vida de Christopher. Ele mora com a família na Torre de Londres e cuida o tempo todo para que os pássaros não alcem voo. Um dos segredos, conquistá-los pelo estômago. Além de ratos e camundongos, Christopher alimenta os corvos frequentemente com biscoitos encharcados de sangue. Mas às vezes, nem isso é suficiente. Para manter os corvos aqui, eu eventualmente aparo as asas deles. Não uso a palavra cortar, não soa certo para mim. Porém, ao longo dos anos, como mestre dos corvos, fui parando de fazer isso. Agora os corvos voam pela torre e eu só aparo minimamente as penas, dependendo do tamanho e do peso do corvo, de como eles se relacionam e da época do ano. E às vezes os corvos só querem é jogar futebol, o que não corresponde em nada à fama de aves assustadoras. Ao longo da história, os corvos estavam ligados a maus presságios, à morte. Foram dos primeiros pássaros a seguir os homens em batalhas porque são muito inteligentes. Por isso, acabaram ganhando uma conotação sombria. Mas aqui os vemos de forma mais positiva, porque se algum dia os corvos abandonarem a torre, ela virará pó e um grande mal acontecerá ao nosso reino. Então é um bom sinal tê-los aqui. No fim do dia, Christopher coloca os corvos para dormir, salvando mais uma vez o reino britânico da destruição. Não precisamos nos preocupar, o Reino Unido está a salvo, ainda que talvez um tanto solitário, já que desde fevereiro de 2020 ele não pertence mais à União Europeia. Depois de uma saída que não dá para chamar de a francesa, a Terra da Rainha segue seu próprio caminho e o sonho de uma Europa unida precisa reorganizar suas referências. Inclusive no que diz respeito a símbolos e homenagens, como é o caso da Mini Europa, um parque temático em Bruxelas com miniaturas de monumentos da União Europeia. Que tal os principais pontos turísticos da Europa reunidos em um só lugar? De certa forma, isso é possível. Estamos na Mini Europa, um parque de miniaturas em Bruxelas, na Bélgica. Aqui estão representados os 28 Estados-membros da União Europeia. Bom, não mais 28, já que o Reino Unido saiu oficialmente do bloco dia 31 de janeiro de 2020. E como ficou a Mini Europa pós-Brexit? Unidade na diversidade sempre foi o lema da União Europeia, o que faz agora mais sentido do que nunca. Pensando assim, a saída do Reino Unido é uma pena para os europeus. Mas o novo desenho político da União Europeia não abalou a estrutura do parque, que foi adaptado ao Brexit. Acho que foi uma boa solução como eles fizeram a separação. Ficou claro que acabou, até porque todo mundo já sabe. Ficou bom e também bem interessante para explicar às crianças. A Mini Europa tem mais de 350 construções. 9.000 figuras e 33 cenas animadas.
e até mesmo dicas de como se proteger da pandemia de Covid-19. No momento, estamos trabalhando com cerca de 10% da capacidade de público do parque. Em 2019, recebemos 400 mil pessoas. Acho que já ficaremos felizes se este ano tivermos por volta de 160 mil visitantes. E por aqui não há burocracias. Os visitantes podem transitar tranquilamente entre União Europeia e Reino Unido. Vamos manter o Reino Unido como ex-membro, mas também como portador de valores europeus. Afinal, a democracia moderna surgiu em parte no Reino Unido. E muito da cultura britânica, como Shakespeare, por exemplo, se tornou europeu e universal. Então, eu acredito ser importante manter o Reino Unido na mini-Europa. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas segue no coração do continente, pelo menos aqui em Bruxelas. No coração dos europeus e nos nossos, claro. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que quem quiser rever nosso conteúdo, as matérias de hoje já estão online. É só acessar a nossa página ou a playlist do programa no YouTube da DW Brasil. Semana que vem a gente volta com mais arte e cultura aqui da Europa. Um abraço e até lá!